É isso aí, pessoal. A partir de agora, você vem comigo no batepapo.com aqui pela MEC AM do Rio de Janeiro e também hoje pelo nosso Facebook, facebook.com/Rádio MEC AM. O tema tá aí no descritivo, é como ser saudável após os 60, 70, 80. E aí, vem com a gente então que o papo vai ser muito legal com dois especialistas. Vou apresentar eles agora, tá legal? Para vocês entenderem aqui, temos um profissional de educação física, o Antônio. Tudo bem, Antônio? Tudo bom. Beleza? Beleza. Então tá bom. Antônio representando aqui o CREF 1 e a Ana Cristina. Tudo bem, Ana Cristina? Tudo bem? Ela é endocrinologista e o nosso papo vai ser sobre qualidade de vida após e atividade física, enfim, após 60. Vambora? Vambora. Rui Franklin, vambora? Então vambora. É o batepapo.com começando agora pra vocês. Vamos lá. Conheça as rádios MSC do Rio de Janeiro. Se você também gosta de esportes e quer ficar em dia com as últimas notícias, Tentando só compartilhar aqui. Rádio Nacional. Eu compartilho isso. Rádio Vamos lá, vamos começar. Puxa o microfone pra você, Ana. Vamos lá. Educação e cultura. Rio de Janeiro, 11 horas, 7 minutos. No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. A apresentação, Cadu Freitas. Pois é, isso aí sou eu, Cadu Freitas. E a partir de agora, você, sociedade, vem comigo nas ondas da Rádio MEC. Estamos aqui pela MEC AM 800, uma emissora, você sabe, da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e também na internet. Você pode ouvir a gente através de mecam.ebc.com.br, mecam.ebc.com.br. E você também acompanha a gente nas redes sociais. Tem o Facebook, facebook.com/RádioMecAM, facebook.com/RádioMecAM. E olha, você hoje tem um tema especial para você que ainda não chegou, mas certamente vai chegar lá e a gente espera com uma poupança bem vasta, tá legal? Porque saúde também tem que falar de poupança. Então o nosso tema de hoje a gente compartilha com vocês. Vamos lá. Olha, o nosso papo de hoje é sobre saúde. Pois é, saúde, como ser saudável após os 60, 65, 70, 75, 80. Afinal, a gente sabe que a estimativa de vida do brasileiro vem crescendo bastante. E aí, a gente hoje traz esse tema para cá. Bom, o pulso ainda pulsa, não é verdade? E a frase está na letra dos Titãs, que fala exatamente de algumas doenças físicas e sociais ao longo da vida. Sabemos que o nosso corpo sofre, né, com alguns reflexos dos maus hábitos e do mau uso do nosso corpo também ao longo da vida. E muitos querem recuperar isso, o tempo, né, esse tempo perdido muito rápido, e aí acaba dando mal. E aí tudo isso também, hoje, todo mundo procura dietas milagrosas, né, para ficar em forma, para emagrecer rápido. Também isso, será que isso é bom? Será que isso é ruim? Isso tudo você acompanha a partir de agora com os nossos convidados aqui no estúdio da Rádio MEC AM. E você também pode acompanhar a nossa transmissão ao vivo pelo Face. Já temos aqui os nossos dois convidados, a Ana Cristina Belcito, que é endocrinologista. Tudo bem, Ana? Tudo bem? Fala só mais um pouquinho perto aqui do microfone. Isso. Tudo jóia? Então tá bom. Você acha aí que eu comentava antes, eu coloquei aqui como ser saudável após os 60, aí tanto a Ana quanto o nosso outro convidado que eu vou apresentar já disseram que não, Cadu. Aumenta essa idade aí, isso mesmo, Ana? Aumenta?
muito jovem ainda, aos 50, né? Que bom. Então, é isso. Aliás, eu não estou legislando em causa própria hoje não, viu? Eu estou quase lá nos 50. Bom, aqui com a gente também o Antônio Quinta Ribeiro, profissional de educação física. Ele está representando aqui hoje o CREF 1. Tudo bem, Antônio? Tudo ótimo. Concorda aí com o que a gente falou aqui? Não pode mais pensar em só 50, não tem que ser de 60 para cima? Isso, fala no microfone. Exatamente, porque não adianta você chegar lá aos 70, 80, até menos do que isso, 50, 55, e tá numa cama, não tá fazendo atividade, não, está arrasado já nesse processo. É isso mesmo, Ana, conta pra gente. As descobertas da medicina, hoje a maior oportunidade que as pessoas têm de ter o conhecimento na mão, fácil, né? Hoje em dia você tem revista, tem televisão, rádio, internet, então as pessoas hoje têm a oportunidade de ter conhecimento de uma forma bem diluída, bem mastigável, bem fácil. Então mesmo pessoas assim que não têm um nível cultural alto, elas conseguem captar os ensinamentos, né? O que é preditivo em termos de saúde. As pessoas conseguem absorver isso fácil. E aí, hoje em dia você percebe que as pessoas têm essa informação fácil e tem essa preocupação de dar prosseguimento às instruções, né? Então, realmente, o idoso hoje, ele é muito mais instruído em termos de saúde, as políticas são mais interessantes em termos de exercício, de orientação alimentar. Então, a pessoa realmente hoje tem uma facilidade de acesso a essas informações e muitos pessoas saudáveis têm. Acho que você está colocando uma coisa importantíssima, que acho que o Antônio também vai poder ajudar a gente aqui, que é exatamente essa preocupação que as pessoas têm no tal Dr. Google, né? Não é também pegar qualquer informação e transformar isso em realidade, sem procurar um médico, sem procurar um profissional adequado para que você junte essa informação ao bom uso dessa informação, não é isso, Ana? Sim, você tem as duas vertentes. Hoje em dia, as pessoas têm esse acesso, então elas querem ter informações de forma diluída e imediatista em casa. É muito mais rápido do que marcar um médico no serviço público, muitas vezes, que elas só vão conseguir num tempo muito prolongado. Então, a pessoa quer tirar uma dúvida, por exemplo, de um sintoma. O paciente muitas vezes já chega para mim com praticamente o que ele quer que eu peça de exame, entendeu? Porque eles já foram... Tem isso, já ouvi, já foi no Google lá. Depois que você tem que pedir um hemograma, né? Eu tô com uma tosse aqui, você não pode pedir um raio-x pra mim, não sei o quê, porque eu já li que pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser tuberculose, pode ser... Então as pessoas hoje têm esse acesso. Claro que o bate-papo com o médico, essa interação, mas as pessoas têm hoje, a gente está no século XXI, o acesso à informação, a gente tem que... É uma nova vertente que a gente tem que trabalhar, né? O médico hoje tem que estar ciente que o cliente... Hoje em dia você tem livro do PROCON nos consultórios, quer dizer... Você tem essa já? Tem, meu consultório tem o PROCON. Então, na verdade, a gente hoje trabalha com um público que é muito mais informado. Então, o paciente já chega para você com uma série, estou com uma dor aqui, pode ser um tumor de pâncreas, pode ser sei lá o quê. O cara já chega com um diagnóstico diferencial para você no consultório. Então, a gente lida hoje com uma população muito mais informada. Mas o que acontece hoje? Você tem com os adventos, né, as descobertas da medicina, você hoje consegue que a população viva mais, porque justamente pela medicina preventiva, você consegue hoje fazer exames com antecedência e consegue diagnosticar doenças que são facilmente tratadas com tempo. Perfeito. Não é uma população que isso não é uma coisa geral, né? Você tem um indivíduo geneticamente beneficiados que com uma leve troca de válvula, com um ajustezinho das peças, você consegue que essa pessoa viva, se bobear, uns 100 anos. Porque é uma pessoa que geneticamente que tem condições. E o meio também interfere muito nisso, né? A gente pode falar já também do meio. Concorda, Antônio? Vamos lá falar um pouquinho sobre a visão da educação física. Concordo sim. Bom, vamos por etapa, né? A questão do acesso, hoje é inegável o acesso que todos têm à informação, né? E não só no consultório, mas também na academia, o cliente já chega, né? Que antes nós tratávamos como aluno, hoje ele se tornou cliente, né?
O que difere nesse sentido? Ele já chega questionando. O médico me orientou que eu devo fazer isso, eu posso fazer atividade A, B ou C, né? E aí, por conta dessa, não só orientação médica, mas o acesso que ele já buscou previamente antes de ir à academia, faz com que ele já chegue, de certa forma, entendido sobre o assunto. Esse entendido, vamos colocar entre aspas, né? Porque, assim como deve ocorrer no consultório, o cliente ele chega com um modelo de autoprescrição. No consultório ele chega com uma sugestão de medicamento, que é aquele medicamento que às vezes a vovozinha ensinou, ou aquele exercício que ele viu alguém fazendo, seja a caminho da academia, seja na praça, no caso da Zona Sul, na orla, né? Será que aquele movimento será o movimento ideal para ele? Né? Então esse é o questionamento que nós profissionais fazemos quando ele chega à academia, né? Para verificar o seguinte, o que essa pessoa carrega geneticamente falando. Porque existem pessoas que conseguem chegar a 100 anos com um estilo de vida não muito saudável, e existem outras que às vezes com um estilo de vida saudável morrem muito jovem ainda, com 60, 50 e poucos anos. Né? A genética justifica essa questão, mas o ser humano ele não é somente genética, ele é fruto do meio. E esse fruto do meio está associado ao que ela somatizou de não só de questão alimentar, mas principalmente o movimento, porque o nosso corpo, vamos entender como fazer uma comparação meio estrúxula, como uma máquina, né? A máquina não pode ficar parada, o nosso corpo também não. Aí entra a grande questão, quanto maior o número de movimentos que a gente realiza, estimulando de forma natural. O exemplo mais natural que se vê para a pessoa sair do que dito sedentarismo, que a pessoa que hoje não faz nada, é o caminhar. Né? É uma intensidade relativamente que todo mundo consegue. Mas também a gente não pode justificar dizendo que o caminhar é a melhor atividade. Porque a gente generalizar determinada coisa é complicado, porque vamos pensar no seguinte, e se a pessoa for um amputado de membro inferior? E possibilita que ela caminhe, né? Hoje até a tecnologia hoje, né, de avanço de próteses e tal, até já melhora um pouco isso. Sim, mas sim, tem pessoas que talvez não tenham nem acesso, né, a essas próteses. É um acesso que ainda é muito caro. Sim, né? pois é, bem A gente lembrado. tem que considerar que a população brasileira, de uma maneira geral, ela é uma população com uma baixa renda. É verdade, né? tem razão. A média populacional é de baixa renda. Então, toda essa tecnologia que hoje se tem com o avanço da área tecnológica e as ciências tecnológicas, também dificulta ainda o acesso por conta da própria condição financeira que esse indivíduo tem. Verdade. Né? E você traz uma colocação importante, eu até falei isso aqui no início do programa também, Antônio, dividi com vocês dois também, que é exatamente as pessoas que já têm a tendência, ou precisam ter a tendência de acumular, né, essa atividade física, os melhores hábitos ao longo da vida. Porque aquilo que eu falei, não adianta chegar depois de 50, 60, querer ganhar o tempo perdido. Né? Porque o corpo humano, ele é meio que uma poupança. Se você vai cuidando bem, vai colocando lá, memória, não é isso? Vamos lá, Ana, fala pra gente um pouquinho sobre isso. Só chega um pouquinho mais perto do Isso que microfone. ele falou foi fantástico, assim, foi perfeito. Porque justamente o que a gente sabe hoje, o acúmulo desses cuidados preventivos mais jovens, quer dizer, numa faixa etária pregressa, faz com que você tenha aquela faixa da senilidade, você vai passar com muito mais facilidade. Qual é o grande medo do idoso? O grande medo do idoso é justamente a fragilidade. É a dependência, é não conseguir fazer as tarefas habituais, é não conseguir executar as atividades, é ser uma pessoa que é frágil. Então, na verdade, a atividade física e uma boa alimentação, isso aí melhora o condicionamento do idoso ao ponto de ele conseguir fazer as tarefas numa faixa etária mais avançada, vai fazer com que ele se torne um indivíduo mais ativo e mais resistente. Então, quer dizer, você já plantar para colher depois acho que é a grande questão, né? Realmente você preventivamente já começar a ter um ganho de massa óssea, de massa muscular e, né, um pulmão, o indivíduo, né, em relação a medidas antitabagistas. Isso aí é uma coisa muito importante, porque você tem você vai ter todo um approach para uma idade mais avançada, você está mais apto a ser independente, que é o que o idoso quer, muitas vezes, né? O idoso quer passear, ele quer o teatro, ele quer a festa, ele quer viajar. Então, isso vai melhorar o condicionamento dele futuro.
Perfeito, vamos lá. Essa poupança, meu caro Antônio, também faz parte também relacionada à educação física, né? Não adianta você, depois dos 50, 55, 60, querer virar um super atleta, né? Você vai certamente ter alguns problemas sérios de lesão, de saúde. Você até fica frustrado porque seu corpo já não responde mais como um garoto. Estrutural de articulações, o nosso sistema circulatório, o nosso sistema ventilatório, né? E as nossas próprias células, elas vão se envelhecendo, né? Com o canibalismo que a gente fala biologicamente, onde as células novas se alimentam das células velhas, mas isso tem uma velocidade. E a gente consegue, através da prática contínua de exercício, fazer com que esse efeito deletério ele seja retardado. Essa é a grande vantagem da prática do exercício. É atenuar esse processo deletério, né? Por quê? Quando a gente tem lá 18 anos, a gente está no nosso ciclo de maturação, né? A doutora vai poder falar melhor sobre isso, porque a gente tem muito mais hormônios, né, com essa faixa etária. E quando a gente chega numa idade já mais avançada, os 50, 60, a gente começa, metabolicamente falando, a sofrer os declínios da produção desses hormônios. E esses hormônios em menor quantidade é que acarretam, de certa forma, esse processo de envelhecimento. Acarretando o que como consequência? Às vezes, o coração pulsar de forma mais acelerada, que não determina essa aceleração uma vida mais saudável. Pelo contrário, o coração está se desgastando mais. Perfeito. O efeito do condicionamento é o contrário, né? É isso. Ana, vamos lá. É isso mesmo? Essa Perfeito. coisa dos hormônios também. Exatamente, porque- Alguns até afirmam que a partir dos 40 essa coisa de hormônio já muda bastante, né? Como é que a gente pode também não assustar a turma de 40, também não desesperar a turma de 50 e não botar na cova a turma que está chegando aos 60, 70, né, Ana? A gente sabe que existe naturalmente, né, nos homens a queda dos hormônios dos androgênios e da mulher os estrogênios, né, os hormônios femininos vão caindo. E além disso também os hormônios tiroidianos, os hormônios da suprarrenal. Então você tem uma queda mesmo desse hormonal na faixa etária depois de 50 realmente. Não quer dizer que isso aí você não consiga também repor, então ter uma qualidade de vida. Isso aí faz parte do processo natural. Mas hoje justamente com a medicina, com o controle preventivo, você consegue muitas vezes ter uma restauração disso, né? Uma coisa que você consegue hoje, com exames frequentes, detectar essas falências e tentar suprir. Mas isso é verdade realmente. Você tem tanto do pâncreas, que você tem um desgaste, aparece o diabetes, né, justamente após essa faixa etária dos 50, vem a menopausa para a mulher, a queda dos androgênios para o homem. Então, na verdade, as disfunções tiroidianas também são mais visíveis nessa faixa etária. Então, realmente, você começa a ter essas falhas que podem ser detectadas e suplementadas. Agora, Ana, olha só, a partir dos 60, né? A partir dos 60, de novo, falando acima, subindo, né, a faixa etária, a gente já começa a se preocupar com a alimentação também mais, ou seja, mudar um pouquinho o foco da alimentação, do profissional que você vai procurar, de repente, um endócrino que vai fazer um exame completo em você sobre glicemia. Então, vamos lá. Exatamente essa questão. Pela falência mesmo começar a reduzir a produção desses hormônios, então as patologias começam a ser, elas começam a ser detectadas com mais frequência. Então, o diabetes justamente começa a aparecer nessa faixa etária com mais frequência. Por quê? Porque existe uma queda da função do pâncreas, existe a obesidade, uma alimentação irregular, e aumenta a resistência insulínica, ou a disfunção, realmente a redução da produção de insulina pelo pâncreas,
E justamente quando a gente começa a perceber que o diabetes começa a aparecer com mais frequência, que um ajuste alimentar, um incremento da atividade física, você consegue realmente, muitas vezes, reverter isso aí sem grandes transtornos. A mesma coisa com a disfunção tiroidiana, enfim, a perda da massa muscular é bem visível nessa faixa etária, mesmo após a menopausa e com o advento da andropausa nos homens, você percebe que justamente são hormônios importantes para melhora da massa muscular, então realmente há uma queda da massa muscular e um aumento da gordura, né, visceral, né, em regiões do abdômen, muitas vezes em quadril em mulher. Então justamente, se o indivíduo continua tendo o mesmo perfil de alimentação que ele tinha antes, né, dessas quedas dos hormônios, então realmente o indivíduo vai ter uma variação dos níveis de lípidos e da glicemia. O que é mais irritante, aí falando também para os homens, né? Tem o famoso, tá barrigudinho, tá com pneu, né? Então, assim, e é uma área que é muito difícil você começar a perder rápido, né? Então, essa que você fala agora, dessa área, né, aqui embaixo, a barriga mesmo e o pneu, ela, inclusive, ela é tida como uma área de risco para a saúde. A gordura abdominal, né? Que justamente está associada à gordura visceral. E parece que você come qualquer coisa, o negócio vai direto para ali, né? Você está comendo qualquer coisa ruim, você come, vai direto para o pneu, para a barriga. É justamente a genética do homem acumula mais no abdômen. Aí quando a mulher chega na menopausa, ela vai acumular também mais no abdômen. Então você vê que o aumento do risco cardiovascular aumenta na menopausa, que vai tudo para a barriga. Interessante. E aí, meu caro Antônio, como é que a gente melhora também essa questão após os 60 na atividade física também? Tem um trabalho, um projeto de academia, de exercícios que se adequam melhor a essa nova fase da vida? Sim, na verdade, eu costumo brincar com o seguinte exemplo, né? Durante mais ou menos uns 10, 15 anos, brincava-se muito que a mulher tinha o corpo no formato de uma pera, né? Por uma característica genética que a gente chama de ginoide, né? E o homem uma característica androide, que parece uma pera. Desculpa, parece uma maçã. Então o que acontece? Deixa por pera aí, cara. Faz o ato falho aí. Ficaria duro, com um quadril largo, né? Tá. Que é a tendência da mulher. A mulher, vamos analisar a pera. Ela tem a parte superior mais fina e a parte inferior mais dilatada, vamos dizer assim, né? E aí, por conta disso, é onde o próprio organismo, por essa característica biológica, propicia o acúmulo de gordura. Mas isso se dá também não só pela questão do processo, vamos chamar, metabólico, mas também por conta do estilo de vida que essa pessoa tem. Não só pela alimentação, mas por conta também do que ela faz para gastar isso, né? Porque o que ocorre também, aí a doutora talvez vá endossar melhor essa questão, existem N modelos de supostas alimentações saudáveis, né? E por conta desses modelos de alimentação, existe uma busca incansável por um modelo estético que talvez, quando você chega numa idade mais avançada, se torne mais lento esse alcance, vamos dizer assim. O músculo já não responde mais, a pele já também não está com aquela tonicidade maravilhosa que ela tem aos 18, 20, 20 e pouco, né? Tudo isso diferencia muito também, né, Antônio? Esse é o grande processo de envelhecimento, né? Porque o que ocorre? O que faz com que o idoso tenha menos força? Ele tem uma perda de um tipo específico de fibra muscular que está associado também à questão hormonal. E esse tipo de fibra faz com que ele tenha menos força. A rigor, a gente dá o seguinte exemplo. O idoso que mora há anos na mesma casa, ele brinca que quando ele tinha 40, 50 anos, a janela que ele empurrava para abrir parecia ser muito mais leve do que quando ele chega lá com uns 60, 70. Não foi a janela que ficou mais pesado, e sim o nível de força dessa pessoa que diminuiu. E por que a gente perde essa força? Tem toda uma questão biológica que justifica essa perda de força. Beleza, vamos agora para ouvinte que liga para cá e participa conosco através do 2176922. Vamos lá. Curtir e falar. Olha só que legal, a Leda de Olaria manda a seguinte mensagem aqui pra gente, pessoal. Olha só,
quando era mais jovem, sempre ouviu que seria sorte chegar aos 60. Sempre praticou esportes e continua até hoje com 76 anos. Parabéns, Leda. E ouvindo o bate-papo.com fica feliz por saber que tem feito a coisa certa. E além de manter uma boa alimentação. Desta forma, olha isso, tem certeza que chega aos 80 fazendo tudo da mesma forma. Beijo para todos e pro Cadu também. Leda, beijo para você. É isso aí, 76, 80, 86, 106, enfim. Até lá a medicina vai atuar bastante e os profissionais, os médicos vão ajudar também a gente a chegar nessa idade, claro que com qualidade de vida, tá certo? Valeu então a Leda que fez a ligação aqui pra gente. Olha só, o pessoal também do Radar Costa Verde tá ouvindo a gente, grande Cadu, parabéns pelo tema, a sociedade tem que parar de acreditar em falsos profissionais, saúde é coisa séria, tá aqui dito lá pelo pessoal do Radar Costa Verde. Valeu, turma, pela audiência aqui através da internet também. Vamos colocar mais uma pergunta, mas é intervalo. Vamos lá, Franklin, intervalo, já que a gente chegou aqui. Olha aqui, ó, são 11h32, a gente vai para o intervalo rapidinho, aqui pela MEC AM, pelos 800 kHz e pelo batepapo.com. A gente volta já já. E lembrando, estamos transmitindo também pelo Facebook da nossa rádio, facebook.com/Rádio MEC AM. Você acessa lá o link e vê os nossos convidados, vê aqui o estúdio, a gente está aqui também nas redes sociais. A gente volta já já. Compartilhando. Batepapo.com. Voltou pra gente aqui, batepapo.com, olha que legal, vocês podem continuar participando, a gente vai com vocês até o meio-dia, tá certo? Não deixem de participar, mandando mensagens pra cá, a gente tá com 2 convidados aqui, vou mostrar os 2, você que acessou agora, tá aqui a Ana. Tudo bem, Ana, nossa endócrina convidada. Prazer estar com vocês. Prazer de novo. Fala de novo que eu cortei o seu vídeo. Prazer estar com vocês. Beleza, gente. Prazer é tudo nosso. E o Antônio, tudo bem, Antônio? Tudo ótimo. Professor de educação, profissional de educação física, né? Agora a turma gosta de falar profissional de educação física, representando aqui o CREF 1, né? Para bater um papo com a gente. Tem aqui, ó, tem até plateia hoje, as duas, a Flavinha e a Patrícia. Tudo bem, meninas? Tudo jóia? A nossa produtora aqui, a Juliana. Oi, Ju, tudo bem? O pessoal tá ligando pra cá? Então convoca aí, 2176922. E vou mostrar agora aqui o piloto dessa máquina toda, ó. Vou chegar aqui no Frank, vocês vão ver que o cara tem pouco trabalho durante o dia dele, olha só. Essa mochila, essa bolsa ali, rapaz, qualquer hora eu vou pedir um trocado lá para aquela empresa, viu? Para essa loja de departamentos. Olha aqui, ó. Aí, Franklin, tô dando uma moral aqui, mostrando o seu cockpit. Aqui o cockpit do cara, parece um aviador, né? Não é isso, Franklin? Como é que tu consegue ver tanto botão assim, filho? Nossa senhora. É tranquilo? Tranquilo pra você, filho. Tá louco aqui, ó. Olha o que o cara tem que controlar. Isso tudo pra não deixar os nossos comunicadores falarem besteira, né? Principalmente o Cadu. Aí já não é por mim, não. Aí já não é por ele, tá certo. Tá aí, Rui Franklin, isso é verdade. Isso já não é responsabilidade dele. E a gente aqui nos bastidores, aqui da MEC AM. Isso, MEC AM com você. Essas novidades aqui da nova tecnologia, né? O Facebook, transmissão pelo Facebook. A gente pode voltar, 23 graus aqui no estúdio, 11h34, a gente volta pro batepapo.com, pode ser, Rui? Então ele vai apertar um botão ali. Quantos segundos? Você vê que aqui é tudo cronometrado, 10 segundos, é isso. Então a gente volta pro batepapo.com com os nossos convidados falando sobre como ser saudável após os 60. Eu tô quase legislando em causa própria, vamos lá. Batepapo.com aqui pela MEC AM, uma emissora da EBC, mecam.ebc.com.br na internet, no seu rádio, no MEC AM 800 e também no Facebook, facebook.com/Rádio MEC AM. E hoje o nosso Batepapo.com compartilhando com vocês é... Compartilhando. Pois é, minha gente, o pulso ainda pulsa, o pulso ainda pulsa. A frase está na letra dos Titãs, quem não conhece. Mas aí ela também fala de alguns males, de alguns problemas de saúde que a gente vai tendo ao longo da vida. E o que é importante nisso tudo? A gente se livrando desses males, dessas doenças e chegar, claro, com qualidade de vida aos 40, 45, 50, 55, 60, 65 e assim por diante, para a gente ter, claro, não só chegar vivo, mas também com qualidade de vida, que é o mais importante. Nossos convidados hoje aqui no batepapo.com, a Ana Cristina Belcito, que é endocrinologista, e o Antônio Quinta Ribeiro, que é profissional de educação física, representando aqui o CREF 1.
e no nosso bate-papo.com. Deixa eu colocar aqui mais perguntas que chegam da nossa produção, né, da Juliana, que fez aqui, tirando suas dúvidas no auge dos seus 18 anos, né, Juliana? Não é isso? 29. Ah, para de ser. Essa turma fica mentindo idade, 29. Bom, a Juliana faz uma pergunta aqui. Além de exercício, a boa alimentação, já falei, quais as principais doenças que podem atrapalhar nessa faixa etária uma melhor qualidade de vida? Você consegue elencar algumas, Joana? Vamos lá. Bem, porque a gente sabe hoje que o que realmente nessa faixa etária vai te dar o maior índice de mortalidade? São as doenças cardiovasculares e as neoplasias, tirando os acidentes, claro. São as duas causas que você tem o maior índice de óbito, né? É a doença cardíaca e as neoplasias. As doenças cardiovasculares você hoje consegue realmente fazer uma prevenção e um tratamento até bastante eficaz. Claro que em algumas situações você realmente não consegue, mas geralmente você consegue ter um resultado muito bom. As neoplasias mais comuns são aquelas que a gente rastreia com mais frequência, a gente consegue também ter um resultado muito bom. Câncer de mama, próstata, ovário, são neoplasias que a gente, intestino, são as mais comuns, a gente consegue realmente ter um índice de cura mesmo, com uma certa prevenção, né? Em tratamento precoce a gente tem um resultado sensacional. Mas algumas outras neoplasias a gente não consegue. As neoplasias também estão muito associadas ao tabagismo. Isso, olha só. Tinha que tocar nesse problema aí, claro, é ótimo você tocar nisso. Realmente, o índice delas são neoplasias complicadas, muitas vezes de tratamento. E também em relação a uma alimentação ruim, né? Rica em gordura, você tem hoje um índice maior de neoplasias relacionadas à parte intestinal. Então, realmente estão bem relacionadas à questão da alimentação, sim. Bacana. O Antônio, dentro da educação física, o que a gente encontra aí de lesões, de dificuldades para fazer algum exercício? Imagina, né? Você chega numa certa idade e o cara vai querer fazer, agora está na moda, né? E aliás, eu vou fazer um programa sobre isso, viu, dona Flávia? Sobre essa moda agora do CrossFit. Tá todo mundo falando, tem gente a favor e contra no tempo todo. E imagina, pega um coroa de 60 anos, 65 anos, fazer um crossfit em alto padrão, alto impacto. Completamente desaconselhável, creio eu, né, o Antônio? Sim, o grande detalhe está no seguinte. E a prevenção, se ele já está prevenção, isso. Você tem que... Você viu que a Ana falou em exercício, ela está preparada, né? Os dois, aliás. Aqui. O grande detalhe está associado à seguinte questão, né? Como eu falei anteriormente, a pessoa ela chega com essa faixa etária com o corpo, de certa forma, envelhecido. E a melhor opção para você entender melhor o seu corpo é se analisar entendendo como funciona isso. Quando eu dei o exemplo da janela, é para brincar com o seguinte: uma pessoa com 70 anos que nunca fez atividade, imagine ela chegar hoje a um boxe de CrossFit e querer fazer uma atividade que foi desenvolvida nos Estados Unidos, né, especificamente para o treinamento de militares. Exatamente. Né? Então, a prática da atividade, qual é a melhor atividade, isso hoje é uma resposta difícil de ser dada. Primeiro pelo seguinte: a restrição deixa de ser a atividade, sim um indivíduo. Será que essa pessoa, após ser avaliada, não só pelo seu médico, mas também ao chegar na academia, ela é submetida a uma avaliação que a gente chama de avaliação funcional ou morfofuncional, onde a gente vai verificar o seguinte: a que grau de perfeita colocação, essa pessoa tem na Antônio. sua articulação, né? O nível de força que ela tem para fazer determinados movimentos, até o próprio movimento, como é que ela caminha. Porque existem pessoas que chegam aos 60, 70 ou mais anos e têm muita dificuldade em caminhar, que é um movimento natural, e essa dificuldade, às vezes, é por conta não só do nível de força muscular muito baixo, mas também a flexibilidade, ela chega muito encurtada. E aí, por conta desses dois fatores, vem as doenças articulares, artrite, artrose, que é também um processo comum para essa faixa etária, principalmente por ela não ter um estilo de vida saudável. Não, o que você está falando aqui é interessante, a Ana vai concordar comigo também. Eu, por exemplo, voltei, né, agora um foco total nessa questão da atividade física, da qualidade de vida,
Porque eu já falei aqui, estou legislando quase em causa própria, mas eu estou pertinho dos 50, não dos 60, mas tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte, eu quando fui para academia, né, a mesma academia que eu faço há uns 2, 3 anos, eu fiz uma nova avaliação com um professor de educação física, pô, sensacional. Até vou mandar um abraço para ele, pro Vitor, que hoje me dá toda a orientação, e ele foi criterioso ao fazer o plano de atividades que eu ia fazer, adequado à minha idade, à minha dificuldade em fazer algumas atividades, inclusive você falou aí da elasticidade, né, da flexibilidade. Sou totalmente travado, eu não consigo botar o dedo no nariz às vezes, que isso também não é tão exagerado assim, mas de qualquer maneira, ele fez um plano de aula, né, adequado aos meus 48 anos, bem vividos e com um corpinho de 18 agora. Mas, de qualquer maneira, eu fiquei muito seguro, porque eu sabia que eu dificilmente ia ter uma lesão. E agora, aos poucos, ele vem aumentando, porque o meu corpo já está respondendo certamente a isso. E aí eu faço essa mesma referência com a alimentação também. Fui procurar um médico endocrinologista, alô, doutor P também, eu falo que tem que fazer aqui, né? Mandar bem com os nossos profissionais de bons resultados. E ele também fez a mesma coisa, me avaliou, viu como é que estava a minha alimentação e tal. Fui na nutricionista também da academia. Tudo isso faz um trabalho multidisciplinar, agora sério, porque se você não faz isso de forma séria, vai no Google, procura qualquer profissional de educação física ou médico, você coloca a tua saúde em risco, não coloca, Ana? Depois eu jogo pro Antônio também. Quando a gente fala o Google é interessante para a pessoa realmente ter uma informação a mais. Eu acho que isso aumenta a cultura do indivíduo, mas ele não deve nunca substituir isso pelo olhar clínico. Então, realmente, a gente nunca deve substituir tô com uma dor aqui, eu vou ali o Google tá falando para fazer tal, vou ali na farmácia comprar um remédio, entendeu? Então, é um acessório, na verdade. A questão do exercício que você está falando, você tem uma memória muscular já, você é um indivíduo que já vem fazendo exercício ao longo dos seus anos. Você pode ter parado um tempo curto. Essa coisa da memória também é legal você ter falado, né? É legal isso. Na verdade, você não está na estaca zero. É uma diferença você pegar uma pessoa com 60 anos. Que nunca fez nada, né? Fez e fazer um crossfit, então realmente essa pessoa não vai conseguir. No dia seguinte ele não sobrevive, entendeu? Ele vai estar acamado. Então você tem já, hoje em dia, as pessoas que já têm uma prática de atividade física e começa, mesmo com 60, 65, fazendo uma atividade pesada como o crossfit, né? Que é treinamento de BOP mesmo, né? É uma atividade pesada, mas se existe um condicionamento físico, o indivíduo vai se dando muito bem, mesmo com 65, 70 anos, e vai ser muito ativo. Agora, o indivíduo que realmente está parado e já vem fazendo uma atividade física ao longo de anos e parou um tempo, 1, 2 anos, ele vai ter um resultado muito bom. Ele vai conseguir rapidamente alcançar um nível, né, determinante, mesmo estando parado. A questão da alimentação é a mesma coisa. Existem certos cuidados na alimentação na terceira idade, por quê? Porque existem mudanças fisiológicas que realmente não são para a gente esquecer. Você tem uma variação do tubo digestivo. Dá um exemplo, vamos para uma coisa prática, de repente. A salivação modifica. O indivíduo produz menos saliva e muitas vezes vai acumular cárie, a limpeza dentária tem que ser mais cuidadosa, então o gosto do alimento vai modificar, o olfato modifica, então o indivíduo vai ter menos vontade de comer, vai ter menos fome muitas vezes, o tubo digestivo, o esôfago diminui a peristalse, quer dizer, a comida vai descer com mais lentidão, então o indivíduo vai ficar cheio mais tempo, né? Cheio entre aspas, no sentido, o esvaziamento gástrico é demorado, a absorção dos alimentos vai ser modificada, tanto no estômago quanto no intestino, modificação daquela celularidade daquelas papilas todas, a absorção de B12, B6, vitamina D e proteína é modificada. Então existe toda uma redução realmente fisiológica. É indicado, de repente, eu sei que a gente hoje não tem uma nutricionista aqui no bate-papo, mas, enfim, acho que a Ana pode me ajudar nessa resposta. Existe algum alimento proibitivo, de repente, começar a ficar proibitivo para quem chega aos 60 ou acima disso? Na verdade, não existe nada proibitivo, em tudo em quantidade moderada. Eu adoro quando as pessoas falam isso, meu Deus. Eu adoro nutricionista e endocrinologista não radical, entendeu? Você não vai tirar o prazer do indivíduo de viver com radicalismo, que ninguém consegue ser feliz assim. Não sejamos radicais na vida. Mas é tudo, claro, ele não vai ele não vai pro churrasco todo dia. Então, se ele for pro churrasco, ele não vai comer aquela picanha com uma porcentagem de gordura. Ele vai ter bom senso no sentido de escolher o que ele vai comer. É verdade. Então, a alimentação realmente é importante porque você vai ter uma diminuição de certos nutrientes em termos de absorção. Vou aproveitar que a gente está falando de alimentação aqui, deve estar me acompanhando hoje aqui no batepapo.com, um aniversariante super especial do dia de hoje, viu? É o senhor José Carneiro, que vem a ser, sabe quem?
o meu padrinho de batismo, está em casa hoje com a esposa, com a Shirley, acompanhando aqui o batepapo.com. Está de aniversário, aliás, uma grande referência para muita gente. Eu não vou falar a idade, ele já passou dos 50, tá certo, seu Carneiro? Já passou dos 50. E ele chega, nessa idade um pouquinho mais, tá certo? Senão ele vai brigar comigo. Podia até falar a idade. Ele chega com um corpinho de 20, barriga sarada, sempre gostou de praia, ia pra praia fazer atividade física, jogou peteca como ninguém, campeão de peteca no Rio de Janeiro, tá certo? Hoje chamam de badminton, agora ficou mais chique. Mas ele foi jogador de peteca, adora a peteca e tá aí hoje com um corpinho de 20, né? Ainda aproveitando bastante a vida. Viaja, curte o sítio que ele tem também, a qualidade de vida que ele pega também nas viagens, que ele não abre mão no final de semana em Mendes, lá no sítio que ele tem. Então, senhor José Carneiro, um beijo para você, muito carinho do seu afilhado, do seu eterno. E, aliás, ele me deu um grande prazer na vida, que foi me transformar em flamenguista. Então, hoje o Mengão joga, tá certo? Na Libertadores. Eu quero que você acompanhe o jogo também com a gente hoje, com a transmissão da Rádio Nacional, Flamengo e Atlético Paranaense pela Libertadores. Meu padrinho que me fez ser flamenguista, botar o manto sagrado. Posso não estar agradando algumas pessoas, mas olha, o problema é seu. Eu sou flamenguista e assumo, tá certo? Então um beijo, seu José Carneiro, para você nesse coração grande aí, nesse hoje dia especial, dia 26 de abril, que eu não esqueço nunca. E a gente falando exatamente dessa situação do corpo, né, e da forma que a gente começa a se adaptar, né, Antônio? De você procurar realmente um profissional sério. Eu falava do profissional sério. Isso é importante, ainda mais que você está representando aqui o Conselho, né, de Profissionais de Educação Física, aqui o CREF1, não é isso, Antônio? Correto. O grande fator, acho que é a mudança do estilo de vida da pessoa. O que se busca hoje é a conscientização na mudança do estilo de vida dela. O que vem a ser esse estilo? O estilo passa não só pela questão alimentar, mas o trabalho preventivo em ela buscar o médico para ter as devidas orientações, fazer a atividade que melhor se adequa às condições que ela se encontra naquele momento, né? Porque a gente não pode ser taxativo a ponto de falar que uma atividade A ou B é melhor do que a outra, porque isso depende muito. A atividade física ela tem que passar pelo prazer da pessoa. Ela tem que fazer algo que seja prazeroso para ela. Não adianta eu aqui falar que ela deve ir para uma academia e fazer atividade como uma musculação, ou uma atividade na piscina, seja natação, ou uma hidroginástica, ou uma atividade ao ar livre, se a pessoa não se sente feliz fazendo uma dessas. Então, ela primeiro parte do prazer, ela tem que se encontrar com uma das atividades. E a partir do momento que ela descobre o prazer dela ao fazer a atividade, aí compete ao profissional ir orientando da melhor forma, ajustando a intensidade, para que ela possa ter os benefícios, né, que hoje já é sabido pela sociedade, através dos meios de comunicação diversos, do que ela tem de vantagem ao fazer para adiar esse tempo de vida dela de forma saudável. E o Vitor já falou comigo, ao final do mês agora, tá chegando o final do mês de abril, já vai mudar minha série, falou, se preparem, Cadu. Eu falei, meu Deus do céu, vou sofrer. Mas tá certo, é um sofrimento prazeroso. Olha aqui, a turma tá participando aqui pelo Facebook da rádio, facebook.com/radiomecam. O João Pedro, ótimo tema. Infelizmente, a busca pela saúde ainda fica em segundo plano, principalmente no público masculino. É verdade, os homens sempre têm aquela de fugir, né, do médico. Enfim, saúde é o que interessa e o resto não tem pressa. Alô, Paulo Cintura, nosso mestre, né? O Paulo Cintura, que sempre foi uma referência dessa coisa de qualidade de vida já faz bastante tempo. O Luciano Moreira da Silva, ele diz assim, bom... CREF, eu sou Patrícia Garcia, tá aqui acompanhando a turma do CREF, o Luciano Moreira da Silva. Felipe Lins, alô professor Felipe Lins, querido parceiro, grande apaixonado pelo futsal, professor da molecada, está dizendo o seguinte, o tema é sensacional, colocou aqui, está sensacional em letras garrafais, a estrutura oferecida e o olhar específico ao idoso engatinha, pois é, olha-se para poucos, tá bom? Com todas as camadas, como todas as camadas da sociedade, aqui o Felipe. Como professor e filho de idosos, deixo meu toque. Abraço aí para todo mundo, boa Cadu, valeu. Tem mais uma mensagem aqui, já falei do radar, pessoal acompanhando aqui, a Jane Mary também acompanhando, já falei aqui da Shirley Ventura também acompanhando a gente, pessoal compartilhando, pode compartilhar o tema aí, pessoal, compartilha para seus amigos que depois esse vídeo aqui fica postado no nosso Facebook da Rádio MEC. Bom, deixa eu ver mais uma colocação aqui da nossa produção.
Qual a importância da mente na conquista de uma vida saudável? Quem quer responder essa? A gente não tem nenhum psicólogo aqui, mas a mente também faz parte do trabalho de um professor de educação física e certamente também de um endócrino. Vamos lá, começar com a Ana então. Vamos lá, Ana. Mente sã, corpo Perfeito. idem. Então, na verdade, se o indivíduo vibra bem, mantém um grupo social, e conversa, e procura se modernizar, ele não para no tempo, e tenta aprender coisas novas, o corpo dele vai caminhar junto. Então, não vai ter muito tempo para ficar sentindo coisas, então, somatizando. Vai ter mais pique para fazer exercício. Então, a mente sã vai fazer com que o corpo também fique igual. E aí, a tal da... Vamos falar daqui a pouco com ela, com a paixão, né? Eu tô apaixonado hoje. Tô vivo apaixonado agora, sou um cara apaixonado. Pela dona Endo. Conhece a Endo? Endorfina, ela é fininha, a endorfina. Quando você começa a botar esse hormônio pra dentro, a endorfina, né? Ela é a inebriante. Não é uma maravilha, né? É inebriante. Por isso que o exercício com a frequência apropriada vai se tornando uma parte do indivíduo. Então, o indivíduo começa a fazer, ele sente cada vez mais a necessidade de perdurar. Perfeito, É o tá que certo. faz o indivíduo ficar motivado. E que vai pra academia, vai pra atividade física. Não é isso, meu caro Antônio? Perfeito. Mente sã, corpo são. É uma frase muito famosa, né? Que serviu como base para muitas fundamentações de lutas especificamente, né? Onde o autor disso aí foi Platão. Platão criou um modelo onde ele separava a mente e o espírito, né? E concebido isso, a gente hoje fala que o corpo ele é O reflexo... biopsico-socioafetivo. Peraí, como é que é? Eu ia falar o reflexo do que você pensa, aí vem o Antônio, como é que é o nome? Cara, repete essa frase que eu quero ver. Peraí, de novo, sem eu atropelar você, repete com calma, como é que é o nome? Biopsico-socioafetivo. Eu não consigo, biopsico-socioafetivo. Vamos lá. O ser humano ele é repleto da questão biológica, a questão psicológica, a afetividade, né? E associado a isso existe a questão literalmente social. E, obviamente, quando se faz o entendimento do ser humano como uma visão mais global, vamos dizer assim, a gente está dizendo que esse indivíduo precisa da mente dele saudável para que o corpo também esteja saudável. É como se houvesse uma conexão e uma aproximação desses dois mundos que era visto pelos filósofos lá do passado como, de certa forma, mundos distintos, onde um pertencia nessa concepção dessa frase a um plano superior e o outro a um plano inferior, né? E esse mesmo prazer das endorfinas, né, é que faz com que a pessoa cria o que a gente chama de vício positivo. A endorfina é mais de uma, é isso mesmo? É isso? É a endorfina? Não, a endorfina tá, que você falou. A Isena, já ficar para falei, caramba, eu tô Não, sendo é a poligâmico, mesma que você, imagina. Eu falei, trigâmico, né? Que eu sou apaixonado pela minha mulher também, é claro, senão ela me mata depois. Você falou as endorfinas, tá bom, então é só uma, né? Que eu já tava achando que o detalhe é o seguinte, é que é uma paixão que a pessoa desperta sem nunca ter visto. Daí uma paixão platônica. Tá ninguém certo. nunca viu, né? E o que acontece? É justamente essa paixão que desencadeia um prazer para que ela vá fazer atividade e já aguce o desejo de no dia seguinte fazer novamente. Perfeito. Porque o difícil hoje não é a pessoa às vezes iniciar, porque muita gente é incentivada a iniciar a atividade. Mas a atividade, para que ela seja benéfica, depende da continuidade, que é a somatização dos estímulos que proporciona os benefícios no nosso organismo. Mas ainda é muito comum as pessoas iniciarem e interromperem a atividade. Perfeito. E por que isso? Motivação. Né? Deixa eu agora fazer um pinga-fogo com vocês aqui, um bate-bola, né? Já que a gente está falando de atividade física, muito bem bolado aqui pela Juliana, né? Agora fica fácil, porque eu ficava na minha cabeça bolando, que ela já trouxe aqui cinco perguntinhas básicas que vocês vão me responder rapidamente, tá certo? Em relação à vida saudável e justamente após os 50. Genética após os 50, vamos lá, Ana. A genética é super importante, na verdade, porque
Você vê pessoas que têm um estilo de vida fantástico, super regrados e desenvolvem um câncer e tal, que é uma coisa que realmente vão ao óbito, mesmo sendo pessoas extremamente saudáveis. Quer dizer, existe uma... Genética é fundamental. Fundamental. Tá E certo. pessoas que realmente não fazem nada e realmente têm uma alimentação péssima e chegam aos 80. Então, na verdade, existe esse fator. Atividade física, meu caro Antônio. Veja bem, a atividade física ela não vai mudar a genética. A genética da gente não muda, né? Mas a gente muda o fenótipo, que é como se fosse o primo da genética. Os nossos atos fazem com que a gente tenha um prolongamento dessa genética, mesmo ela não tendo sido a mais favorecida, né? Para que você consiga ter essas vantagens do organismo perdurar saudável por mais tempo. Para quem esqueceu a biologia do passado, né, Luper II, não lembra, genótipo e fenótipo, né? O Isso, genótipo está no correto. que a gente nasce com e o fenótipo é o meio. É o meio. Ó, Aê, Cadu Freitas, ainda lembra essas coisas na biologia. Nunca fui tão bom aluno de biologia, não, mas a gente lembra. Rapidamente, então, em relação ao cigarro. Cigarro após os 60 em qualquer idade, o meu O caro. cigarro ele deve ser evitado em qualquer idade, né? Essa é a Passivo e grande ativo. questão. O passivo e o ativo, Ana? Passivo e ativo. Porque, incrivelmente, há situações que mesmo o fumante passivo adquire neoplasias, né? Câncer de boca, pulmão. Só de ficar esperando, convivendo com alguém que diariamente queima o seu cigarrinho. Bacana. Olha aqui, para dentro da rede de novo, o Infodown tá aqui mandando parabéns pelo tema pra gente aqui do batepapo.com. Abraços ao professor Antônio. A Olaria conectada em vocês. Parabéns à turma do CREF 1. Abraços do Marquinho. Valeu, Marquinho. Obrigado aí pela oportunidade de acompanhar a gente. E a gente vai se despedindo aqui de vocês. Obrigado, Ana. Obrigado, Antônio. Obrigado, meninas aí do CREF, pela força na pauta. E a gente vai fechando o batepapo.com. Tá certo aqui pela MEC AM. Eu sou o Cadu Freitas, apresentador do programa. Ali tá a Juliana Ferreira, produtora também agora do programa. E aqui na técnica, o Rui Franklin, o barbudo mais operador operacional aqui da Rádio MEC. Valeu, gente. A gente fica por aqui. E lembrando que a programação da MEC AM segue direto com vocês. Tem programação nova aí, boa música, informação, cultura. É aqui na MEC AM, tá certo? A gente volta amanhã com batepapo.com, sempre de 11h05 a um pouquinho antes do meio-dia. Fomos, fui, tchau!